Olá, nosso módulo 13 é um módulo rápido, porém não menos importante. Nós vamos falar um pouco sobre os conceitos de linhas piezométricas. Embora seja um conceito um pouco teórico, o entendimento, a interpretação do que são as linhas piezométricas ajudam muito na compreensão dos projetos hidráulicos, tá? Então, a linha piezométrica é uma linha imaginária que representa as parcelas estáticas de carga. Nossa, uma linha imaginária. Bom, nós já vimos que no tubo U, se nós tivermos o mesmo fluido dentro de um tubo, então dos dois lados estarão no mesmo nível, né? O que seria uma linha imaginária, então? A linha de pressão imaginária é a linha em nível que mostra qual é o nível dos dois lados daquele tubo, né? Então, com o mesmo fluido, dos dois lados estará no mesmo nível. E por isso parcelas estáticas de carga, né? Como se fosse então aquela pressão contínua, né? Pressão estática. Já a linha de energia é uma linha imaginária que representa a carga do fluido em uma tubulação ou canal aberto, ou seja, já temos a influência da pressão atmosférica, né? Bom, pensando então num reservatório, poderia ser uma caixa d'água, enfim, e uma tubulação, né? Uma saída aqui do nosso reservatório. Basicamente, nós temos uma linha, então, imaginária que representa para nós o seguinte: a água não está vindo por esse caminho azul, essa é a linha imaginária que mostra para nós, então, a linha piezométrica efetiva, LPE, tá? Isso significa que, ao a água descer aqui pelo reservatório e passar por essa tubulação, agora nós já sabemos que se há movimento, ou seja, se é hidrodinâmica, se eu tenho movimento de água no tubo, eu tenho um pouco de perda de pressão natural pela perda de carga, né? Então, a linha piezométrica ela mostra para nós exatamente quanto que eu vou perdendo de carga até chegar no final. Como aqui é uma tubulação aberta para a atmosfera, então nós sabemos que quando está aberto para a atmosfera, a pressão relativa é zero, né? Então, linha piezométrica trabalha com pressão relativa. Aberto para a atmosfera é zero. E aqui, nesse ponto, ó, a pressão é máxima, né? Nesse ponto da tubulação, então a linha piezométrica é ao longo da tubulação, essa linha azul aqui é só o nível da água, né? Representa o nível da água. Então, a linha piezométrica aqui na entrada da tubulação representa a carga máxima, que é a altura de água. E aí nós temos um decréscimo abrupto aqui, que representa para nós a perda de carga localizada devido à conexão ali da saída do reservatório e entrada na tubulação. Então ali eu tenho uma perda localizada, vejam, representado pela linha piezométrica como uma queda abrupta. Depois essa queda vai sendo progressiva, né? Ela vai sendo uniforme. Por que essa queda vai sendo uniforme? Porque o diâmetro é o mesmo, a vazão então é a mesma, né? Porém, eu vou tendo a perda de carga até ela ser zero. Perda de carga, então, a pressão aqui é zero, né? Pressão relativa. E aí, então, a nossa carga era máxima aqui no início e zero no final. Então, mostra a derivação, né, dessa perda de carga ao longo da tubulação. Bom, então, se nós dividíssemos isso em linhas, ó, nós temos ainda, podemos falar na transformação de energia de pressão em energia de velocidade, tá? Então, à medida que eu vou caminhando para o final aqui, que a pressão será zero e aqui a pressão era máxima, nós temos aí essa transformação da energia de pressão. Então, a energia de pressão era máxima, mas a velocidade aqui era zero, né? Velocidade dentro do reservatório, lembra que a gente já falou que a gente considera zero porque ela é tão lenta? À medida que eu vou, porque a água vai passando por dentro da tubulação, quando ela sai aqui a velocidade é máxima, não é? Então a pressão é zero, mas a velocidade é máxima aqui no final. Olha que interessante. Então aquilo que Daniel Bernoulli deduziu para nós sobre a transformação das energias, está mais uma vez expresso aqui para nós. Nós temos aí que a cada perda de pressão temos um ganho de velocidade. Lembra? P sobre gama, V ao quadrado sobre 2G, né? Sempre que um diminui, o outro aumenta. Então está aqui mais uma vez uma representação gráfica, né? Uma ilustração disso que ocorre, que é descrito pelo Teorema de Bernoulli. Bom, nós temos a linha piezométrica efetiva e nós temos também que considerar a pressão atmosférica local quando está aberto para a atmosfera, né?
Então, nós temos a chamada LPA, tá? Que é a nossa linha piezométrica absoluta. Opa, absoluta e relativa, lembra? Pressão absoluta e pressão relativa? Relativa é aquela que nós não consideramos a pressão atmosférica. É apenas as pressões dentro de um sistema ali que nós estamos analisando. Agora, quando eu tenho a pressão atmosférica agindo sobre o reservatório, isso aqui é hidrodinâmica e está aberto para a atmosfera, mas essa pressão atmosférica contribui para empurrar essa água por dentro da tubulação, então nós temos que considerar também a LPA, então linha piezométrica absoluta, que nada mais é do que somar o valor de pressão atmosférica local. Que em Chapadão do Sul, lá no início da disciplina do curso de hidráulica, nós falamos aí que é 9 alguma coisa, né? No nível do mar, 10,33 MCA. Depois, à medida que a gente vai subindo, né, aumentando a nossa altitude, então vai diminuindo a pressão atmosférica. Então, a linha piezométrica efetiva, que ela foi mais fácil da gente visualizar, né? Aí vem essa LPA imaginária aí, que é acima do nível, e você fala, poxa, mas como assim? Lembrando que essa linha, então, só representa para nós valores de pressão, né? Por isso que é uma linha imaginária, ela representa os valores da pressão e da perda de pressão ao longo do trecho. Então, nós temos aí que a pressão absoluta, ou a linha piezométrica absoluta, leva em conta a pressão atmosférica local. É só somar, tá bom? Então, linha piezométrica absoluta nada mais é do que a linha piezométrica efetiva mais a pressão atmosférica local. Vamos lá. Ainda falando de linhas piezométricas, nós também temos o plano de carga efetivo. Plano de carga efetivo nada mais é do que uma linha reta no nível da pressão máxima, da carga hidráulica, né? Nós chamamos então de PCE, plano de carga efetivo. E lógico, plano de carga absoluto, no mesmo raciocínio anterior, é só somar a pressão atmosférica local, tá bom? Então, o PCA. Bom, e para nós entendermos isso melhor, né? Lembra que nós tínhamos lá o dia que eu fiz a aula prática de carneiro hidráulico, que eu mostrei um reservatório, uma bombona de 200 litros, uma tubulação que ia até o carneiro hidráulico, e eu levantava a ponta, né, daquela mangueira que acessava o carneiro hidráulico? Pois é, então vocês viram que sempre que a gente levanta a ponta aqui dessa mangueira, dessa tubulação, vai ter vazamento até que eu chegue no nível da água, é lógico, né? Então, é o nível da água, se eu colocar a ponta da mangueira aqui no mesmo nível, eu não tenho vazamento. E conforme eu vou abaixando, quanto mais eu baixo, mais eu ganho velocidade de água, né? E aí, então, que essa derivação da carga, vejam, aqui a carga é máxima. Quando eu baixo a mangueira, a carga hidráulica é mínima, mas a velocidade é máxima, ok? Bom, ainda sobre linhas de carga, né? Então a linha piezométrica efetiva, temos também aí quando nós consideramos essa velocidade, né, essa derivação da velocidade, nós temos então essa linha de carga efetiva, que na prática nós consideramos ela igual à linha piezométrica efetiva, tá? Então nós estávamos falando de linha piezométrica, efetiva e absoluta, plano de carga efetivo e absoluto, e agora surgiu essa linha de carga. Essa linha de carga é porque ela considera aí uma pequena diferença em relação às perdas de carga, devido às velocidades, tá? Mas na prática nós consideramos elas iguais. Então vamos nos concentrar sempre nas linhas piezométricas, ok? E é lógico, se a gente tem a linha de carga efetiva, temos também a linha de carga absoluta, né? Bom, aqui um outro esquema agora para nós conseguirmos entender um pouco melhor quando nós temos variação de diâmetro, né? Lembra que nós tínhamos uma perda de carga abrupta aqui na entrada devido à conexão da entrada, a perda de carga localizada? O mesmo ocorre quando eu tenho uma redução. Se eu reduzo o diâmetro da tubulação, novamente eu teria uma perda de carga. E aí lembra que nós vimos que no princípio do Venturi, quando eu tenho uma redução da tubulação, é como se eu estivesse barrando, né, um pouco daquela pressão ali, então eu perco pressão nesse ponto, né? Uma perda de carga localizada também, que é representada pela linha piezométrica dessa forma, sempre que eu tenho então perdas localizadas. Agora, e se fosse o contrário? Eu venho com uma tubulação de diâmetro menor, de repente ela aumenta. Por que que nessa linha, nossa linha imaginária, nossa linha que descreve, que só demonstra como que a perda de carga vai ocorrendo ao longo do trecho até ser zero aqui no final da tubulação? Por que que ela aumentou?
Bom, lembra que aumentando o diâmetro, nós temos uma redução da velocidade para aquele mesmo fluxo, tem mais espaço, então ele vai mais lentamente, o mesmo fluxo, né? Só que aí, obrigatoriamente, e é o que o Daniel Bernoulli conseguiu nos mostrar matematicamente, se eu diminuo a energia de velocidade, eu aumento a de pressão, né? Então, eu tenho um ganho de pressão mostrado pela linha pesométrica. Então, essa é a forma gráfica de nos mostrar aí. Bom, gente, na prática, as nossas tubulações, elas não são retilíneas, né? Então, vamos dizer que nós temos dois reservatórios aqui, um passando água para o outro. Isso poderia até ser reservatórios grandes, tá? Reservatórios de água aí como para abastecimento de cidades, né? De um reservatório passando água para o outro por gravidade, né? Sem necessidade de bombeamento. E aí, então, como que essa linha pesométrica nos mostra a variação de pressão? Ela é uma linha reta, tá? Porque aqui eu tenho um aumento de pressão, porque está mais baixo, depois diminui a pressão porque está mais alto, aumenta de novo, né? Mas a linha piezométrica é uma linha ligando os níveis, e ali nós temos uma perda de pressão localizada, né? E aqui também uma perda de pressão na entrada do reservatório, perda de pressão localizada, perda de carga. Então, a nossa linha piezométrica efetiva seria representada por uma linha dessa forma aqui. Aí nós temos o nosso plano de carga efetivo, né? Então vamos imaginar que essa curva da tubulação passasse acima, né? Tem um morro, tem uma montanha entre os dois reservatórios de água para abastecimento urbano. Se essa tubulação passar acima do plano de carga, eu não vou ter uma drenagem sem bombeamento, né? Não vou ter esse escoamento sem bombeamento, apenas por gravidade, tá? Bom, e aí nós podemos colocar ainda a nossa linha piezométrica absoluta, a influência da aceleração gravitacional, a influência das forças da gravidade. E o nosso plano de carga absoluto. Então, basicamente é isso que nós temos aí, que nós vimos nesse módulo até aqui, tá? Mas agora vamos fazer o seguinte, caso 1, eu falei para vocês que se nós elevarmos a curva da tubulação acima de um morro, de uma montanha entre dois reservatórios, não haverá escoamento. Mas lembra que a gente viu o sifão? Eu fiz uma aula prática com uma mangueirinha, né, no mesmo dia da aula prática do carneiro hidráulico. Mostrei para vocês que a gente enche um tubo, e pode ser tubos de grandes proporções, tá? Claro que na aula prática, para eu poder fazer, eu fiz com um tubo pequeno, né? E aí, então, tendo escorva, ou seja, não tendo ar nesse tubo, ele estando cheio de água, se eu coloco uma ponta dele dentro da água e a outra num nível levemente mais baixo, a carga hidráulica do ponto mais baixo succiona a carga hidráulica do ponto mais alto. Então, nós temos escoamento passando por cima de um obstáculo, que é o que nós chamamos de sifão, né? Então, nesse caso aqui, ó, a linha piezométrica efetiva, né, se a nossa tubulação passar acima da linha piezométrica efetiva, nós ainda temos vazão, né? Mas há uma contração da tubulação nesse ponto, tá? Vejam, eu tenho uma pressão aqui, depois ela ganha velocidade, então eu tenho uma contração da tubulação. Isso, se for uma tubulação flexível, dependendo das proporções, pode ser um problema, pode acabar fechando, né, a passagem de água. Então, a tubulação corta a LPE, porém fica abaixo do plano de carga efetiva e da linha piezométrica absoluta. Tá aqui a linha piezométrica absoluta. Então, esse é o caso 1. Aí nós vamos para o caso 2, que seria agora sim sifões, né? Quando nós passamos acima do plano de carga efetivo. E aí eu mostrei, então, na aula prática isso funcionando. Então, o escoamento ocorre, porém, só com escorva. Em grandes proporções, você teria que encher a tubulação através de um sistema de bombeamento, né? Encher toda a tubulação, retirar todo o ar e aí abrir as duas pontas, né? Os dois extremos dessa tubulação ao mesmo tempo, e aí nós continuaríamos tendo um escoamento, seria um sifão de grandes proporções, mas é possível ser feito dentro da engenharia. Agora, caso 3. Aqui nesse caso, ó, a vazão ocorre ainda, mas já é imprevisível, já não tem como calcular, tá? Então, o sifão dá até para calcular ele por diferenças de carga de um lado para outro. Mas, nesse caso, nesse caso, quando a tubulação corta, passa acima do plano de carga efetivo e acima da linha piezométrica absoluta, tá?
A diferença do caso anterior é que ele não passava acima da linha piezométrica absoluta, ou seja, pressão atmosférica não estava ainda agindo, né? Nesse caso aqui nós estamos tendo um bloqueio da ação gravitacional. É como que a água vai contrariar a força gravitacional, né? Então nós já começamos a ter problemas aí para identificar a vazão. E aí, nesse caso 4, quando a tubulação passa acima do plano de carga absoluto, ou seja, eu tenho o nível da água mais a pressão atmosférica local. Então, mais 9 MCA aqui para a região de Chapadão, ou próximo do mar, 10,33 metros. Então, se essa curva passar acima do nível da água, ela passar 10,33 metros, aí a vazão é impossível. Tá? Não tem como ter vazão, mesmo fazendo escorva. Agora, professor, o que tem essas linhas piezométricas a ver com a engenharia? Isso é muito teórico, não é prático, tem tudo a ver na hora que a gente for calcular a bomba. Isso tem a ver com o NPSH requerido para uma bomba. O porquê que uma sucção só é possível se você tiver o desnível da água até a entrada da bomba, por mais que você tenha uma bomba de 100 cavalos de potência, a sucção se torna impossível acima de alturas, ou seja, do desnível da entrada da bomba, da distância vertical da entrada da bomba até o nível da água. Se essa distância for maior do que a pressão atmosférica local, a sucção é impossível. A bomba vai cavitar, e aí nós vamos ver isso na parte de engenharia de bombas, tá? Mas eu quis citar esse exemplo porque está totalmente relacionado com plano de carga efetivo, plano de carga absoluta e as linhas piezométricas. Então, no cálculo de bombas, na engenharia de motobombas, aí, nós precisamos entender desses conceitos.